Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos Espíritos, perispírito, diferentes ordens de Espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Origem e natureza dos espíritos. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, fora do mundo material. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem, mas não é ele próprio. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos, porque somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram um princípio, ou são como Deus, de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submisso à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entenderdes com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém o sabe. Esse é o mistério. 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? É evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. É a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente. Deus nunca parou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas repito mais uma vez, sua origem é um mistério. 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação
e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhança para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. 83. Compreende-se que o princípio de onde emanam os espíritos seja eterno, mas os que perguntamos é sua individualidade tem um fim, e se, num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados se dispersa e retorna à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais, é diferente compreender que uma coisa que começou não possa acabar? Os espíritos têm um fim? Há coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para serem rejeitadas. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós vos dizemos que a existência dos espíritos não acaba, é tudo o que, por agora, podemos dizer. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes e, entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Forma e ubiguidade dos espíritos. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A vossos olhos, não, aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém, rápido como o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também, uma vez que é a alma que pensa.
O pensamento é um atributo da alma. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, se dar conta da distância que percorre, mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende de sua vontade e de sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria oferece algum obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que se irradia para diferentes lados e é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vide o Sol, é apenas um e, entretanto, irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe. Apesar disso, não se divide. 92A. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Longe disso. Isso depende do grau de pureza de cada um.